Atenção, atenção, Sereto News, urgente! Chegando com a informação de que Rodrigo Garro é o novo jogador do Corinthians, é reforço do Corinthians para 2024. Garro é reforço do Timão, meio-campista do Talleres, da Argentina, contratado pelo Corinthians. É o Corinthians reforçando a sua equipe, prometendo um pacotão de reforços, agora para o dia 2 de janeiro. Rodrigo Garro, o pai do Rodrigo Garro, o senhor Ricardo Garro, furou todo mundo, né? Furou todo mundo. Postou um stories com o jogador com a camisa do Corinthians, né? Botou uma frase do Nath Roots e tudo mais. Já era, gente, já era. O valor, ele ainda não está muito certo, muito confirmado, né? Porque ele tá assim, depende da moeda que você utilizar, né? Se é euro ou dólar. Dólar parece que são 6 milhões de dólares, o que dá mais ou menos uns 5 a 7 milhões de euros, a grosso modo, né? Ou 6 milhões de dólares ou 5 milhões de euros. Então depende mas é quase 40 milhões de reais que o Corinthians está pagando por esse jogador. Eu vou dizer um negócio, ele é muito habilidoso, ele é muito bom de bola. Eu sei que já tem aqui uma ressalva, uma restrição, um temor, né, de que o Garro seja um novo Matias Rojas. Primeiro, acho que a gente precisa entender que o Rojas ainda não chegou. Então, assim, eu não posso determinar a carreira do Rojas pelo que a gente viu no Corinthians, pelo que a gente viu nesses 4, 5 meses aí, desde que ele chegou. Porque aí a gente realmente comprou gato por lebre, né? Não é possível que ele seja esse jogador, que eu não digo nem que seja ruim tecnicamente, mas numa falta de comprometimento absurda. E eu já falei aqui, cansei de falar reiteradamente, o Rojas precisa de alguém que encoste nele e diga: irmão, vamos aqui, vou te mostrar esse livro aqui, História do Corinthians, esse aqui é o Sócrates, esse aqui é o Teleco, esse aqui é o Rivelino, esse aqui é o Renato Augusto, sabe? Esses caras aqui, sabe? Para você ter uma ideia, esse aqui é o Adenor Bach, o Tite, sabe? A gente já ganhou o mundo 2 vezes, sabe? Tem Libertadores, tem trocentos brasileiros, é um time forjado aí na garra, na raça, na identidade, só para você entender assim como é que funciona. Eu acho que o Rojas não foi apresentado ao clube, e se ele foi, e mesmo assim teve o comportamento que ele teve, bom, aí a gente sabe, né, cansou de ver negociações que o jogador chega com alto cartaz aqui, não rende, daqui a pouco vai seguir a sua vida. Pode ser que aconteça isso. O Rodrigo Garro, primeiro que ele tem uma característica diferente da do Rojas. O Rojas é um jogador de mais cadência, tem finalização, é muito bom tecnicamente, mas o Garro ele é mais da vitória pessoal. E ele não é necessariamente um ponta, tá? Ele pode jogar aberto, mas ele joga vindo de trás, só que ele tem uma condução de bola muito boa, um meia esquerda muito habilidoso. E eu acho que o Garro vai, assim, acrescentar muito, assim, tecnicamente, é muito jovem, e o Corinthians está fazendo um esforço para tirar ele do Talleres. Ele tinha outras propostas, mas a do Corinthians foi muito boa. E o Luiz Henrique, né, gente? Meu irmão Samir Carvalho aí estourou no norte, né, com mais essa notícia. Só que o portal Meu Timão, por exemplo, acabou de publicar que a informação é de uma tentativa do Corinthians por um contrato de empréstimo. O que está rolando? Muito se falou por um fla-flu pelo Luiz Henrique, que está lá no Real Betis, que chegou no primeiro ano muito bom, depois acabou não tendo a mesma performance. E aí o clube espanhol, né, com o interesse dele em voltar para o Brasil, radar de seleção brasileira, tem Olimpíada em 2024, tem Copa do Mundo daqui 2 anos, dá para a gente dizer assim, 2 anos e pouquinho. O Luiz Henrique vê com bons olhos esse retorno ao futebol brasileiro. E o Fluminense, cara, até por ter vendido o jogador, por ser o clube que o revelou, né, tava na parada mais verdadeiramente, e fez uma proposta de empréstimo, inicialmente de 500 mil euros, depois de 1 milhão de euros. E aí o Betis estava, tá bom, né, vamos ceder, não sei o que, tudo mais. E o Flamengo não fez proposta. O Flamengo meio que começou a observar. Começou a observar do tipo assim, bom, se pingar aí, de repente a gente faz uma oferta. Só que o Flamengo não precisa de pontas, né? Quer dizer, os caras sempre valorizam o seu elenco lá, mas lá tem Luiz Araújo, Cebolinha, tem os garotos da base, cara, tem uma infinidade de jogadores. O Luiz Henrique não seria uma necessidade, obviamente que numa oportunidade de mercado o Flamengo ia topar, o Tite aprovou, tá tudo certo. Só que aí chega o Corinthians e segundo o Meu Timão a proposta é de empréstimo. E aí eu tô aqui conjecturando de que se o Corinthians faz uma proposta de empréstimo superior a 1 milhão de euros para ter ele aqui por uma temporada, um jogador de 22 anos, vai levar. Ou o Fluminense vai ter que subir essa pedida.
Porque quem detém o controle da negociação é o Betis. E se o Betis receber um valor a mais por empréstimo, por que ele vai... Claro que tem a vontade do jogador, mas o Betis vai endurecer para o Fluminense. Vai dizer, não, peraí, o Corinthians está oferecendo 1,5 milhão de euros, sei lá, 2 milhões de euros para ter ele aqui por uma temporada, eu vou vender ele para o Corinthians. E é onde ele vai ter uma possibilidade de ser titular, tem um projeto todo sendo formado para ele. Agora, o Samir chegou a dizer que a oferta foi de compra também. E o Betis tem um interesse maior de vender do que de emprestar. E aí, como ele foi comprado por 8 milhões de euros, com 5 milhões com bônus, né, chegando a 13, o Corinthians está com bala na agulha, como a gente fala. Está com dívidas? Tá. E muitas, né? Mas, ao mesmo tempo, está chegando uma nova diretoria. O futebol é maluco, né, gente? O clube está endividado, tem muitas dívidas para serem pagas, inclusive com atletas do atual elenco, só que aí tem um aporte financeiro que está vindo com essa nova diretoria exatamente para contratar, e também tem investidores que participariam desse processo também. Então, o clube de futebol, ele não, especialmente quem não é SAF, né, ele não consegue falir, né, ele não consegue quebrar, porque ele tem ele é uma sociedade sem fins lucrativos, né, o clube associativo, ele é. E aí, o que acontece? Mesmo tendo a dívida, ele tendo aporte para investir, essas coisas não conversam. Então, ele tem a dívida para pagar e ele consegue financiar. Muitas vezes, o que o clube acaba sendo prejudicado é porque ele perde essa capacidade de endividamento. E aí, muitas vezes, né, os bancos não autorizam, ele não consegue investidores e aí não consegue contratar mais no mercado. Mas o Corinthians tem uma força muito grande, né? Então, por isso, poderia, até pelos valores envolvidos no Garro, no Félix Torres, que está fechado, que também são 5 milhões de dólares. Olha aí, gente, a gente está falando de um clube brasileiro comprador em valores que normalmente a gente costuma ceder para a Europa. O Vasco, cara, o Vasco está pagando 6 milhões de euros pelo João Vitor, zagueiro do Corinthians, que está lá no Benfica. 6 milhões de euros. Olha o que se tornou o futebol brasileiro. Então, você pagar 5 milhões de dólares pelo Félix Torres, pagar 6 milhões de dólares ou 5 de euros pelo Rodrigo Garro e não dá para pagar 8 de euros pelo Luiz Henrique, eu nem sei se esse é o valor que o Betis aceitaria, mas acho que vale uma tentativa. Ó, temos aqui 8 de euros, temos 10 de euros, não sei, para um jogador de 22 anos, o Corinthians faz dinheiro ali na frente. Corinthians e qualquer clube que repatriar o Luiz Henrique, ele é muito bom jogador e é muito jovem ainda. Então, o pé do Luiz Henrique, o pé da negociação do Luiz Henrique é esse. O Corinthians está fortíssimo na briga para tentar o Luiz Henrique. E aí tem outras situações aí que vocês já sabem, né? O Léo Godoy me parece que vai para o Atlético Paranaense mesmo. Tem a questão envolvendo o Diego Palacios, que está encaminhado, está tudo certo. E muito dessas coisas todas que estamos falando só serão confirmadas e oficializadas a partir da primeira semana de janeiro. E outras estão em curso nesse momento, né? Por isso que eu falei, se tiver uma bomba no dia 31 de dezembro, eu venho aqui trazer para vocês. Alô, nação corintiana, você gostou das novas notícias do Timão? Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou trazer sempre notícias fresquinhas do Timão. Garro é do Timão, hein? E também o Félix Torres é do Corinthians. Já tá tudo certo. Eles já vão assinar o contrato e em janeiro estarão disponíveis para jogar no Corinthians. Você gostou? Então se inscreva aí. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!